beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com um dossiê daqueles, porque só assim, pra gente conseguir compreender o ato histórico do dia de ontem. E pra falar sobre isso, pra falar sobre tudo que aconteceu e muito mais, algumas coisas que às vezes fica difícil de capturar quando você não tem uma visão macro, eu dividi o vídeo em 6 partes. A gente vai começar falando da manifestação. Quero mostrar algumas imagens, quero mostrar algumas notícias, quero falar do tamanho dela, ainda que as estimativas divirjam, um fale um número, outro fale outro, existem certezas irrefutáveis, nem mesmo a Globo ousaria questionar. E aí, no segundo tema, que é similar ao quarto, no segundo a gente vai falar sobre a esquerda e sobre o consórcio sujo, trazer algumas análises, os medos da esquerda estão em favor algumas pessoas. Além disso, quero mostrar algumas coisas irreais, em aquelas negações da realidade, que a esquerda não quer aceitar o que está acontecendo. Tem algumas coisinhas bem interessantes. Aí a gente faz essa pausa, a gente sai do Brasil para continuar falando do Brasil. No terceiro tema, quero falar sobre a repercussão internacional. Quem foi que comentou sobre o dia de ontem? Será que foram só blogs? Ou será que os maiores portais de notícia deste planeta comentaram sobre o dia de ontem, esse ato histórico? E a gente volta para algumas análises muito mais importantes, análises mais racionais. Algumas pessoas aí do consórcio, algumas pessoas que estão mais à direita, mas não podem ser chamadas de bolsonaristas. Então acho que são algumas análises mais interessantes para a gente dar um bizu nas coisinhas. Quero trazer, não vou adiantar nada, vem comigo que eu garanto que tem muita coisa importante. E aí o quinto e o sexto tema, eu quero trazer 2 casos muito importantes que aconteceram ao longo do dia de ontem, que eu acho que o primeiro, tanto o primeiro quanto o segundo, eles mostram muito bem o que está acontecendo no Brasil. Ontem, o jornalista português Sérgio Tavares, ele chegou ao Brasil e ele foi detido no aeroporto. Quero comentar sobre isso, mostrar algumas coisas para vocês, inclusive o texto da lei, e depois falar sobre um caso que envolve o mercado financeiro brasileiro, um posicionamento de um dono de uma grande empresa aí de análises. Ele passou totalmente do ponto, mostrando aí o destempero das pessoas em relação a o que está acontecendo no Brasil. Esse levante democrático das pessoas de direita. Mas vamos começar. E vejam só, a introdução ficou longa, né? Mas tinha que comentar sobre tudo isso. Falando aqui com a questão do UOL, mostrando aqui já um tweet. Você conseguir ver, né? Você dá um zoom bem longo, você vai ver que até o finalzinho aqui você não consegue ver onde termina as pessoas. Tinha um mar de gente na Paulista. Não tem como questionar isso. O UOL fala. Imagens aéreas captadas mostram apoiadores reunidos para ato pró-Bolsonaro realizado na Avenida Paulista neste domingo. A ocupação principal se concentrou no MASP, mas se estendeu por pelo menos 4 quarteirões. Pelo menos, pode ser que tenha mais. O Metrópolis soltou várias notas ao longo do dia de ontem, que estavam lá. Tinha até gente fazendo cobertura em cima do trio. Por volta das 2h30 da tarde, ato pró-Bolsonaro ocupa quase toda a extensão da Avenida Paulista. O que eu acho que são mais do que 4 quarteirões. E em relação a esse horário, às 2h30 da tarde, eu vou correr porque tem muita coisa que eu quero mostrar para vocês no vídeo de hoje. Então só vou mostrar a imagem. Sei que eu até podia mostrar o vídeo. Bolsonaro postou em sua conta e outras pessoas também compartilharam esse vídeo. E eu achei que esse vídeo ficou muito bem feito porque você tá com relógio. Então um vídeo datado. Ninguém vai, não sei o que, mas de que dia é esse vídeo? Então começa mostrando a data e a hora. E aí o cara faz uma tomada da esquerda, né? Assim, o ângulo da câmera à esquerda, mostrando a quantidade de pessoas, e depois ele vira para a direita, que é onde está a extensão, que você não vê onde termina o mar de gente, que é essa imagem aqui, ó. Você não vê onde termina, você fala, cara, até onde vai o povo na Paulista? Até onde vai? Você não consegue, os olhos não conseguem mais alcançar. Esse vídeo ficou muito bom para mostrar a extensão e a quantidade de pessoas que estavam presentes no ato histórico de ontem. Aí, para entrar nesse amplo, né, de quantidade, e eu falei para vocês que tem umas coisas que a gente dá para bater o martelo, independente das divergências na questão que envolve a estimativa de pessoas, tem 2 fatos irrefutáveis sobre a quantidade de gente. Mas primeiro vamos dar uma olhada. O Metrópolis reverberou, né, deu voz às informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. O secretário de Segurança é o Guilherme Derrite.
O Metrópole diz, ó, ato bolsonarista reuniu 750 mil na Avenida Paulista, diz Secretaria de Segurança Pública. Estimativa da Secretaria contabiliza adjacentes. Reportagem observou 10 quarteirões com público na Paulista. 10. O Metrópolis observou 10. Então, assim, o pelo menos 4 do Estadão, né? Vai até 10. Pelo menos 4, tem 10. Pelo menos 4 tem, né? É isso, tem 10. Tudo bem. O Derrite diz, acompanha os trabalhos das polícias civis e militar na Avenida Paulista, empenhados em garantir a segurança das pessoas, como tem sido nos grandes eventos. Não tivemos ocorrências relevantes, mesmo com um público de 750 mil pessoas na avenida e em todo o entorno. Parabéns, PM e Polícia Civil. Aí, gente, você pode falar, pô, o Derrite, né? Secretário do Tarcísio. Tarcísio estava, inclusive, discursando. Será que esse pessoal não aumentou? Não chutou para cima esse número? Pode ser, pode ser. E aí vem o Brasil 247. O portal mais alinhado ao petismo no Brasil. 100% alinhado ao petismo. O Brasil 247, às 7h12 da noite de ontem, ou seja, teve muito tempo, muitos vídeos. Flopou? Interrogação. Pesquisadores da USP estima um público de pouco mais de 30 mil pessoas em manifestação bolsonarista. E aí, olha que engraçado, né? Porque é uma discrepância muito grande. De 30 para 750 mil, minha Nossa Senhora. É 15 vezes a menos. Aí, rapaz, em coisa de 1h e... Deixa eu fazer aqui a matemática. 2 para coisa... Em exatos 1h30 depois, cravados, os pesquisadores da USP, que segundo o Brasil 247, disseram que tinha apenas 30 mil, eles voltaram. E agora tinha 185. A postagem do Brasil 247 segue no ar. Segue no ar. Então, uma coisa que eu acho que é irrefutável, que a gente consegue bater o martelo é: a esquerda brasileira fez questão de mentir e propagar fake news. Tá claro. Tá claro que as postagens da esquerda têm um claro intuito de propagar fake news e mentira para tentar manter o seu gado sob controle. Fato irrefutável. Tá aqui os pesquisadores da USP. Inclusive, olha essa imagem. O que é que essa imagem aqui tem a ver com essa imagem daqui? Com essa outra imagem daqui? O que tem a ver? Nada. Então você vê que realmente existe uma movimentação por parte da esquerda de tentar apagar a realidade. Eles não conseguem lidar com fatos e dados. E outro dado que dá pra gente bater o martelo, mas sem sombra de dúvida, é que a turma da USP fez um relatório explicando como é que fez, toda a metodologia para chegar nesse número de 185 mil pessoas. E no relatório oficial da USP, que o Pedro Burgos, professor do INSPER, compartilhou, turma do consórcio, ele compartilhou uma tabela presente neste relatório que disse haver 185 mil pessoas na Paulista. E essa tabela nos mostra 7 eventos que ocorreram ao longo dos últimos 2 anos, né? Um ano e quebrado, que foi no final de 2022. O último, que é manifestação contra Flávio Dino Supremo, memória do Clériston, manifestação em frente ao comando militar, festa da vitória de Lula, 7 de setembro na Paulista, 7 de setembro em Copacabana e manifestação pela democracia no Largo do São Francisco, né? Que foi aquela cartinha para apoiar o Lula, puxada pelo sobrinho de consideração do Lula, José Gomes. Então, desses 7 eventos, 5 são bolsonaristas, 2 são de extrema esquerda. Se você compara com os de direita, o maior de todos seria o 7 de setembro em Copacabana, com 64,6 mil. Estamos falando de um evento 3 vezes maior. 3 vezes maior. É um pouquinho menos, 2,9 alguma coisa. 3 vezes maior. Agora vamos dar uma olhada. O evento que ocorreu no dia 30/12 de 2022 e 11 de agosto de 2022. Segundo os critérios que a Globo acatou e fez questão de divulgar, a gente faz aqui uma correlação, né, uma comparação. Se no Largo do São Francisco, para assinar a cartinha de apoio para o Lula, tinha 7,6 vezes maior,
O ato de ontem, ele representa, né, em termos comparativos, um evento que é 24,34 vezes maior. É apenas 24 vezes maior. Fazendo comparação, vamos comparar as coisas dentro de uma mesma escala. E se você pega o grande evento do Lula, que foi a Festa da Vitória, teve 58,2 mil pessoas. Então o ato de ontem foi pelo menos 3 vezes maior do que o ato do Lula. Então isso é um dado que não tem como questionar pelos dados da USP. Dentro de uma mesma escala, 3,17 vezes maior. Quem encabeça esse projeto da USP, de contagem, etc, tudo mais, é um rapaz chamado Pablo Hortelado. Ele defende toda essa agenda internacional, é um cara que está aí na vanguarda dos fact-checkers desde 2018. Ele já falava sobre isso, a importância. Está na vanguarda da necessidade de regulamentar as redes. Já fez no Profissão Repórter junto à Globo um especial sobre fake news. É o típico, né, queridinho do consórcio. Então, o queridinho do consórcio garante que o ato de Bolsonaro ontem foi pelo menos mais de 3 vezes maior do que o maior que o Lula já fez. Ponto final. Ponto final. Então temos aqui 2 fatos concretos. A esquerda precisa mentir, pelo menos 3 vezes maior. Aí vamos dar uma andada, pra gente ver um pouco da repercussão. Porque mostrar vídeos, falas, etc, tudo, mas todo mundo viu, todo mundo acompanhou, a gente tem que tentar sair do mesmo e tentar trazer algo novo, né? Nos aprofundar na análise dos acontecimentos. Aí vejam só. Saindo da bolha da direita para dar uma olhada nos debates, Liga Brasília fala, como previ aqui dias atrás, o ato de Bolsonaro na Paulista foi muito grande. Talvez não os 700 mil esperados, mas com certeza não flopou, como afirma a esquerda, Tio Sam. Tinha muita gente confirmando que Bolsonaro continua vivo, apesar de estar sendo perseguido. Ela diz tal como foi o PT. Aí o Cícero Peixoto responde, deu uma passada por lá 8h30 da manhã, para uma caminhada e já havia muita gente na avenida. Segundo dizem, não houve sequer uma lixeira depredada. Tudo muito ordeiro, mas o policiamento estava grande. E ela responde, gostem ou não, e eu não gosto, temos que reconhecer que Bolsonaro tem grande apelo popular. Quem diz isso é uma pessoa que não gosta de Bolsonaro. E quanto mais perseguido for, mais o bolsonarismo crescerá. Se a eleição fosse hoje, e apesar de Lula ser o apadrinhado de Washington e da mídia, acho que Bolsonaro ou seu indicado venceria. Mesmo com apoio da imprensa e tudo mais, tem que falar, acho que Lula não ganhava mais. O Tony Garcia é um cara aí que tá envolvido em algumas confusões judiciais, que no momento ele cantou de galo, depois ele disse que meio que foi forçado, fez várias denúncias contra o Moro, tá sempre batendo também o ponto no Brasil 247, nos blogs de esquerda. Ele já traz um tom muito mais, assim, de temor histérico, né? Tá com medo. Você vê, ó. Ou a esquerda dá o troco, ou o bolsonarismo reinará sozinho. Gostem ou não, queiram ou não, a manifestação de Bolsonaro na Paulista foi gigante e merece um enfrentamento imediato. Imagens falam mais do que 1000 palavras. Tentar desqualificá-las com mimimi histérico não basta? O presidente Lula tem que reagir imediatamente? Manifestações como essa influenciam corações e mentes de nossos congressistas que podem tornar sua vida insuportável no parlamento. Não só isso. Este é um ano eleitoral importantíssimo. Será a base para 2026. Sem reação à altura, a direita elegerá um número enorme de prefeitos e vereadores que usarão a máquina para eleger governadores, senadores, deputados federais e estaduais no pleito de 2026. Isso fortalecerá enormemente uma candidatura presidencial da direita que poderá derrotar Lula. Simples assim. Não se pode adotar o método avestruz, enfiando a cabeça no buraco, deixando a bunda de fora. Essa multidão em apoio a Bolsonaro deve servir para a reflexão profunda do jornalismo, e ele está falando do consórcio e do governo, que dia sim e outro também só falam de Bolsonaro. Sabe o que estão conseguindo com isso? Vitimizá-lo.
Se tivessem relegado ao esquecimento, seria o seu fim. O ronco de hoje das ruas ecoará no Congresso a partir de terça-feira. Anotem aí. Tem matéria sobre isso. Sobre o ronco do Congresso que pegou, acho que a turma do governo meio de surpresa. Mas a gente vai chegar lá. Você vê que qualquer pessoa, sabe, com o mínimo de honestidade intelectual, ainda que seja petista, consegue ver o tamanho da força da direita. Consegue ver, consegue ver. E a manifestação de ontem, se a gente olha de forma assim bem fria também, com o mínimo de honestidade intelectual, você vê que ela acaba por comprovar que nós vivemos numa ditadura. É refutado, não tem o que falar mais. É a comprovação que as pessoas estavam lá exatamente para isso. As pessoas estavam lá exatamente por isso. Porque o país degringolou de vez. Não era nem para pedir impeachment de Lula, etc. Não, é assim, cara, a posição sequer pode existir mais nesse país. É como as coisas estão se encaminhando. Outra pessoa que comentou, da ala da esquerda, Michele Prado, era muito amiga do Luciano Ayan. Ela teve uma participação muito mais intensa na internet ali 2018, 2019. Coleguíssima, assim, do Ayan. E aí, ela, inclusive, tá nesse grupo da USP, que faz monitoramentos agora, então Pablo Hortelato. A Michele Prado fala, ó, bem, lá vou alertar novamente. Muita gente não gosta. Rodei na boca de Matildes me difamando, em massa novamente, teve gente que pôde seguir, etc. A manifestação hoje não foi apenas de bolsonaristas, e tenham isso em mente. Vamos até olhar mais sobre isso, né? E eu acho que realmente não só foram bolsonaristas. O PT, na estratégia de radicalizar a própria base, trazendo o conflito lá do Oriente, Israel contra o Golpe H para o nosso quintal, e conduzindo os impactos do conflito de forma equivocada e sem pensar nos impactos no cenário doméstico, de radicalização e extremismo, e com a declaração absurda do Lula banalizando uma tragédia, empoderou não apenas extremistas de várias ideologias, como fez escoar muito do capital político do dia 7 de outubro para cá e aumentar significativamente a rejeição ao PT, mesmo entre pessoas não bolsonaristas. 7 de outubro, para quem está se perguntando que data é essa, é a data que começou o conflito no Oriente Médio. Aqui, além dela mostrar que a coisa está seguindo um caminho muito ruim, que a rejeição do Lula está crescendo, ela, pessoal alertando, pelo amor de Deus, gente, acordem, olha o que vocês estão falando. Ela só confirma uma das coisas que eu também falei para vocês por diversas vezes e que foi comprovado no dia seguinte numa matéria do Igor Gadelha. A fala do Lula na África do Sul, banalizando o absurdo, fazendo uma comparação que eu me recuso a repetir, foi parte de um plano. Foi uma estratégia. Por quê? Porque a militância da esquerda estava desesperada, estava para baixo, estava desanimada. Este ano de eleição. E a petista aqui falando, ó, da estratégia aí, beleza, quer radicalizar a própria base, jogar para cima. Tá dando errado. Beleza, aí tua base tá feliz da vida. A esquerda tá se movimentando. Mas a rejeição não para de crescer. Por outro lado, qualquer pessoa com o mínimo de raciocínio lógico, sabe, que tem um mínimo de amor próprio e empatia pela vida humana, vai falar, cara, não, o Lula não dá de jeito nenhum. Mas deixa lá. Eles sabem que num cenário onde você tiver o bolsonarismo contra o petismo, o Lula sabe, a Globo vai estar com ele. Vai estar com ele, não importa o que ele fale. Ele está contando com isso, fora a força do establishment. E a Michele Prado continua falando, ó, a ferocidade da militância de esquerda também está auxiliando a extrema-direita. Tradução. A violência das pessoas, o ódio da esquerda, né? Rapaz, até a esquerda tá falando, pelo amor de Deus, tenham menos ódio. É puro ódio. A rede social é ódio do início até o fim. É só isso que petista sabe fazer. Perseguir, perseguir, perseguir e perseguir. Claro que há mais vetores. Falando aí, né, pra questão da manifestação. Como questão de líderes evangélicos chamarem, etc. Mas, em outras manifestações, eles também chamaram. Então por que essa é diferente?
E os números de hoje foram as maiores manifestações desde 2022. E repito, não havia apenas bolsonarista lá. Que sirva de alerta para recalcular a rota. Quem não ouve conselho, ouve coitado. Stop hate Brasil. Vamos parar com ódio no Brasil. O petista não quer isso. O petista quer destruir, aniquilar o seu adversário, extirpar, que é a palavra que o Lula utilizou. Aqui tem uma pequena colagem de várias postagens de José Guimarães, Brasil 247, Beto Faro, Lindenberg, PT, Maria do Rosário, Boulos PT. Só ódio. Ódio, golpista, sem anistia, Bolsonaro, não sei o que, patriota, é só isso. E distorção da realidade. Por isso que a turma tá falando. Por isso que o Tony Garcia tá falando, tira a cabeça da terra, para de ser avestruz. Por isso que a Michelle Prado tá falando, para de ódio. Vocês estão se autodestruindo, vocês não estão vendo o que vocês estão fazendo. Mas não adianta avisar. Não adianta avisar, petista não aprende. O Vilimigo tá ali, ó. Os petistas com a dor de cotovelo hoje, hein? Meu pai amado. Aí, essa postagem aqui também mostra muito o estado das coisas na esquerda. E o ódio. É uma gente muito feia. Um neocafona transbordante. Comenta Márcia Tiburi sobre manifestantes bolsonaristas. Que linda senhora, hein? Que linda senhora pra falar de beleza. Olha, loura, galegona assim, é meramente. E o que eu achei engraçado disso é o seguinte, pra você ver que é o mesmo tweet, ó. Observe o horário, 2h57. É muita gente feia. Um neocafona transbordante. Veja que é o mesmo tweet. O Brasil 247 mudou a foto. Essa daqui foi a foto atualizada. Porque a foto original da matéria era essa daqui, ó. Mas assim, se era pra tentar fazer com que a Márcia Tiburi ficasse mais bonita, eu acho que não resolveu muito, não. Eu acho que não ajudou muita coisa, não. Essa era a foto original e mudou. Pensei que ela ficou meio loura, né? Talvez ficou mais... Não sei se você acha. Mas eu acho que, rapaz... o padrão de beleza da esquerda é meio diferenciado. Avançando. Esse daqui foi um relato e tiveram alguns similares. Algumas pessoas de esquerda que estavam lá. Inclusive perfis grandes. Em algumas entrevistas. A esquerda foi lá brincar de mamãe falei na Paulista. Mas veja essa postagem. Uma senhorita chamada Lola diz: galera, eles aqui cantando o hino e eu pensando em toda a minha existência até aqui. Tá, mas... por que você não é brasileira? Você se incomoda com o hino? Ela foi pra lá pra ver se tinha algum tipo de confusão, né? Óbvio. E aí um rapaz chamado João Henrique fala o seguinte pra ela. Pra você ver como uma pessoa de esquerda pode estar tranquilamente entre pessoas da direita. Já o contrário, eu duvido que aconteceria. Assim, ela tá com a camisa ali meio laranja. Tá de boa. Será que se fosse uma manifestação da esquerda, que todo mundo estivesse de vermelho, chegasse alguém com a camisa meio que verde, meio amarela, será que ia ter tempo, paz, pra ficar pensando na própria existência? Enquanto tocar, sei lá, o hino da Internacional Comunista? Internacional Socialista, na verdade, né? Aí o João Henrique ainda repete ali em cima, ó. A pessoa de esquerda estava infiltrada e mesmo assim não aconteceu nada com ela. E vai continuar a não entender por que não aconteceu nada, pois está cega por uma ideologia nefasta. O Castanhon, que também não é da bolha da direita, fez 2 comentários. Ele fala assim, ó. O que assusta no petismo é saber que eles passaram por tudo isso há somente 5 anos. Agora acham que o Supremo está do lado deles, quando somente se tornaram base do Supremo, o partido woke da Faria Lima. São invulneráveis ao aprendizado. Depois ele volta para falar, né? Ele falou antes. A manifestação do bolsonarismo hoje na Paulista é um cuspe na cara do PT, que não consegue mais lotar um quarteirão. E ele diz que estão repetindo o roteiro do Trump com resultados semelhantes. E eu avisei. É assim que pessoas que não são de direita estão lendo, né? Quem realmente se deu o trabalho de analisar. É assim que as pessoas estão analisando. E não para por aí. Helene Cantanhede, uma grande porta-voz do establishment
aquelas jornalistas do seleto grupo, ela, Daniela Lima, Natuzaneri, que recebem as ordens diretas no celular. Aprende o programa lendo as ordens. Então, assim, é porta-voz, né? Porta-voz. Opinião. Lula precisa entender o recado da Paulista. Candidato ou não, Bolsonaro move multidões e divide o país. Mas por que Lula precisa? Porque ele tá torcendo pra ele, né? Óbvio que sim. É torcedora. Aí fala um monte de besteira. Ai, mas não importa o que Bolsonaro fez, as coisas vão continuar, a perseguição não vai parar. A gente sabe, eu acho que todo mundo sabe disso, que a perseguição não vai reduzir por causa desse evento. Mas eu acho que o Bolsonaro passa um recado político muito forte para outras pessoas no Brasil, que eu acho que podem ser, sabe, algumas peças importantes em questões eleitorais. Acho que o pessoal viu que está muito mais vantajoso estar próximo do bolsonarismo do que longe. Aí você vê, único parágrafo, esse para mim foi o melhor. Isso aumenta a responsabilidade de Lula, que precisa fortalecer suas ações e melhorar seus resultados em áreas em que Bolsonaro foi uma tragédia, como ambiente, defesa dos povos originários, saúde, educação, política externa. Não basta ter ministros e gestores incomparavelmente melhores. Eu acho que eles não são melhores. E você vê, por mais que assim, eles vivem numa bolha tão reclusa que eu não acho que a população que está cada vez mais insatisfeita com Lula está preocupado com o ambiente, defesa dos povos originários, né? Política externa, saúde até que tudo bem. Eu acho que isso é um ponto. Educação, outro. Mas a população, as necessidades dela não é o ambiente. Porque quando ela fala isso, na verdade, você destruir a infraestrutura nacional, impedir que o Brasil se desenvolva. Eu acho que a população está precisando de infraestrutura. Eu acho que a população está precisando, sabe, de maior inclusão real, menos luta de classes, menos nós contra eles, que é o que Lula prega todos os dias. Helene Canteira está totalmente descolada da realidade. Totalmente. Agora, pegando aqui um gancho no Estadão, teve essa nota. Não me passou batido, né? Porque tá aqui no vídeo. Mas antes de eu ver essa nota, talvez se eu visse, talvez passasse assim diante de mim. Mas eu tava passando no Twitter, vi esse comentário aqui da Sarita, achei interessante. O Estadão fez esse tweet, né? Ato de Bolsonaro na Paulista reúne 600 mil. Diz Secretaria de Segurança Pública. Público sobe para 750 mil ao considerar ruas adjacentes, mas é cerca de metade do registrado nos atos pelo impeachment da Dilma. Aí você fala, nossa, eu não tinha parado para pensar nisso. Aí a Sarita fala assim, ó, interessante, o Estadão falar no Fora Dilma. Está querendo sugerir que o ato de hoje foi um ensaio pro Fora Lula? O maior protesto nacional contra a Dilma foi precedido de vários anteriores que tiveram início em 2013. Aí foi indo, e foi crescendo. E foi crescendo, né? Aí a gente tá falando do consórcio. Ele quer usar o povo para mostrar força, mas deveria estar preso, diz leitora. Diz leitora. A Folha de São Paulo não podia deixar passar em branco, né? E voltando pro Estadão. Manifestação de Bolsonaro perde para futebol, que dominou o interesse dos brasileiros na rede. Dominou tanto interesse que todos os jornais você abre só estão falando do ato e já tem várias notas, né, tentando meio que reagir, tentando desmerecer, falando um monte de abobrinha. Mas tudo bem, deixa aí. Se não teve repercussão no Brasil, né? Ninguém prestou atenção. Ninguém viu, né? Foi flopado. Eu acho que no exterior muita gente tava comentando sobre isso. Se você vê, ó, o HN Plus, dezenas de milhares de brasileiros manifestam-se contra o governo do socialista Lula da Silva. Essa foi a legenda que o perfil deu, eu acho que não é mais ou menos por aí. Um portal de comunicação relativamente grande, né, tem mais de 600 mil visualizações, só esse vídeo. O Ian Miles, que é do Rebel News, tá sempre nos spaces da vida com Elon Musk. Os brasileiros se levantam contra Lula e estão pedindo, né, que ele basicamente renuncie. Isso é São Paulo. E mostram, né, isso é um vídeo também gigantesco. Aí tem o Rádio Gênova, perfil grande. Os brasileiros patriotas, né, tentando pegar o Brasil de volta, acho que é muito mais preciso. E aí outro perfil, Wall Street Silver,
Eles estão protestando contra a virada autoritária do presidente socialista radical de esquerda, Lula. Todos esses são perfis bem grandes no Twitter, podem olhar, né? Inclusive alguns deles são perfis dourados, que são empresas, aí tem que pagar no mínimo, se eu não falando de alguns milhares de dólares, acho que tá mais de $1.000 para você poder ter, né, esse selo dourado. Mas vamos lá. Eu tava me perguntando se teve na TV. Eu achei esse tweet. Eu falei, eita, esse tweet foi bom. O Alfredo Menezes estava em sua casa, possivelmente, né? Ele mostra ali é a BBC News Internacional. Tenta ali, ó. Jair Bolsonaro supporters rally em São Paulo. E o Alfredo fala, ó, independente de você gostar do Bolsonaro ou não, mas uma coisa não podemos negar, a nossa mídia é totalmente parcial. Várias TVs internacionais comentando o evento. Aqui nada. Acho que o dia de ontem, mais uma vez, serviu para mostrar a parcialidade da imprensa. E pessoas fora da bolha do bolsonarismo perceberam isso, notaram isso. O silêncio ensurdecedor da turma do consórcio. E saindo dessas postagens de Twitter, indo realmente sim para notícias, não fez nada especial, só coloquei no Google Bolsonaro, Brasil, com Z, e viu que apareceu nas últimas 24 horas, né, que tem essa notícia de agora, pegando aqui pela própria BBC, que passou na TV. Vou ler já a tradução, né? Tá ali, eu botei sempre a matéria em inglês e o texto traduzido pelo Google. Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, nega acusações de golpe. Essa é a manchete da matéria da BBC. A Al Jazeera diz: milhares de brasileiros se manifestam em apoio a Bolsonaro em meio à investigação de golpe. O ex-presidente do Brasil reúne apoiadores em uma tentativa de demonstrar força política à medida que as investigações sobre a suposta tentativa de golpe ganharam força. Aí vem a Reuters. Bolsonaro reúne apoiadores em demonstração de força em meio à investigação de golpes. Você vê que os jornais comentaram sobre o tema, meio que de forma similar, mas está em vários. Aí a AP. Essa daqui é interessante, eu já falo por quê. Na notícia seguinte vocês vão entender. Apoiadores de Bolsonaro fazem grande manifestação para defendê-lo em meio a investigações. Aí, se você olha aqui o Le Monde, vocês devem conhecer o Le Monde, né? Jornal francês muito conhecido. Vou começar não pela manchete, mas olha ali embaixo. Quando você vai olhar o jornalista. Le Monde com AP. A AP, assim como a AFP, elas são duas agências que elas produzem muitas notícias e às vezes elas vão, sabe, como pode falar? Não é vender notícia, mas quem faz muito isso no Brasil, por exemplo, é o Estadão. O Estadão tem, que é o Estadão Conteúdo. Produz muita notícia e outros jornais podem publicar. Se você entrar assim no site do UOL, você vai encontrar várias notícias. Quando você olha, o nome do jornalista tá assim, Estadão Conteúdo. Então são agências que distribuem notícias para muita gente. Muita gente. Se saiu na AP, mas pode ter certeza, vários blogs, vários sites de notícias grandes, como o Le Monde, publicaram a notícia. E vai sair rodando aí o Brasil, o mundo, né? O Brasil não, vai sair rodando o mundo. A PFP são dois grandes grupos, sabe, que realmente de alta distribuição de notícias para vários portais de notícia e sites assim, né, de renome, tipo o Le Monde. A própria Globo, você vê nas notícias, AP, principalmente notícia internacional, a PFP, sempre que é notícia internacional, a Globo está utilizando. Mas tá ali, ó. Dezenas de milhares de apoiadores de Bolsonaro protestam para defender o ex-presidente contra investigações. Vê que a manchete é bem similar da AP, exatamente por isso. O que procura é a pacificação, é apagar o passado, disse Bolsonaro no discurso em São Paulo no domingo e negou que ele e os seus apoiadores tenham tentado um golpe quando manifestantes atacaram edifícios governamentais em 2023. CNN Internacional, não a brasileira. Bolsonaro nega plano de golpe enquanto milhares de pessoas se manifestam em apoio ao ex-líder brasileiro. Tô vendo aqui um certo padrão, né? Todos os portais estão deixando bem claro que a manifestação tava bem cheia. Bem cheia. Bloomberg. Bolsonaro reúne apoiadores no Brasil em meio à investigação. Ex-presidente fez apelo a apoiadores, após problemas legais, comício com presença de 750 mil apoiadores e legisladores conservadores.
Independent. Se eu não me engano, Independent é do Reino Unido. O ex-presidente do Brasil, Bolsonaro, nega a tentativa de golpe enquanto discursa em grande comício. Bolsonaro pede anistia para as pobres almas miseráveis presas após ataque ao Palácio Presidencial. Então, Bolsonaro disse que queria uma grande foto para mostrar para o mundo. Tá aí, conseguiu. Ainda tem aqui, ó. France, 24 horas. Milhares de brasileiros protestam contra a investigação de golpe e proibição eleitoral do ex-presidente Bolsonaro. Milhares de brasileiros saíram às ruas de São Paulo no domingo, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro flexionava a sua força política e atacavam a proibição eleitoral, que o impediu de concorrer a cargos públicos por 8 anos. Então tá aí. E essas só foram as últimas que eu peguei aí, nas últimas horas do dia. Ao longo do dia de hoje, óbvio, gente, essa manifestação vai ser o assunto do dia. Vai ter muita matéria, vai ter análise, vai ter um monte de comentário. O editorial do Estadão amanhã vai ser sobre isso. Bora pegar uma aposta? Vou pegar uma aposta. Amanhã de manhã, 3 da manhã, você vai entrar no Estadão, 3 da manhã. Vai ter um editorial para falar sobre a manifestação de Bolsonaro. Vamos ver se eu tô certo ou tô errado. Já tô fazendo minha aposta. Mas vamos voltar. Analisar de novo algumas coisinhas. Vejam só. Você viu que a própria esquerda comentou, olha, a manifestação aí não só foram bolsonaristas. O Mário Sabino já tinha comentado sobre isso anteontem, né? Que eu trouxe no vídeo de ontem, mostrei para vocês. Aí temos o Chico Graziano. Qualquer pessoa que conhece minimamente esse cidadão sabe que ele odeia Bolsonaro. Esse cara odeia Bolsonaro. Odeia. Fundador do PSDB. Membro fundador. Eu gostei da proposta de Bolsonaro para anistiar os presos pelo ato do dia 8. Exceto quem depredou o patrimônio público. As penas, regra geral, foram exageradas, desproporcionais. Seria um gesto de pacificação política. Tá vendo aí? Bolsonaro fez o melhor discurso, não apenas do evento, mas da sua vida. Foi oportuno e conveniente, raciocinou, não vociferou, respeitou os limites. Deu o recado da direita brasileira num tom que valoriza o debate democrático. Quando as pessoas estão dispostas a olhar uma situação e refletir sobre ela, ainda que exista um viés. É esse tipo de comentário que é produzido. Só petista, só a petezada conseguiu. Não, só teve 30 mil pessoas. O evento flopou, é gritaria. Rodrigo Rangel, da Tropa dos Grisalhos, odeia Bolsonaro. O governo Lula vai desmerecer? O PT e seus aliados também tentarão? Mas o número de apoiadores de Bolsonaro reunidos neste domingo na Paulista é enorme. É uma manifestação com um tamanho que, admita-se ou não, sempre impressiona os poderosos de Brasília. O ato reflete, por óbvio, a força ainda impressionante do bolsonarismo e a divisão do eleitorado brasileiro, que se mostrou no resultado das eleições presidenciais de 2022 e segue firme e forte. Aí vem o Cláudio Dantas. Ninguém vai falar que Cláudio Dantas é bolsonarista, né? A política é, em boa medida, senso de oportunidade, time. Time é tudo, né? E parece que Bolsonaro tem um bom time para as coisas. Bolsonaro não escolheu aleatoriamente este domingo para o ato na Paulista. Na verdade, acho que ele escolheu meio aleatório. Na verdade, a única coisa que tinha, quando Bolsonaro decidiu pelo dia que já tinha mais ou menos marcada, era o encontro do G20, que começa hoje. Engraçado, começa hoje, né? O G20 pós... É assunto pro G20, imagina. Com certeza aí já... Com certeza tem, porque, inclusive, já deram entrevistas para a Globo semana passada. Semana passada já teve entrevista para a Globo de ministra da eleição exterior da Alemanha que está no Brasil. Então já tem muito político internacional do G20 no Brasil, jornalista internacional. A turma tá vendo, né? Não tem ninguém cego. Então acho que em time, o time caiu muito bem. A insatisfação com o governo Lula cresce diante de atropelos ao Congresso, obsessão arrecadatória e posturas equivocadas no plano internacional. O mesmo ocorre em relação ao Supremo, diante de inquéritos políticos intermináveis e perdões a empresas que confessaram corrupção. Uma pauta ampla
dilui questões individuais, atrai outras lideranças políticas da direita, mesmo concorrentes, e promove uma reunificação dada como impossível até pouco tempo atrás. Segundo a PM, foram 750 mil pessoas. Amanhã será maior? É o que a Sarita falou sobre o Fora Lula, né? Fora Dilma. Até chegar a 1,5 milhão de pessoas foi um processo. Foi um processo. Tijolinho após tijolinho. E o que tá grifado aí de laranja é um ponto que eu acho que realmente vale a gente pensar e refletir sobre isso. A capacidade de Bolsonaro de organizar pessoas ao seu redor. Eu não tô falando 750 mil pessoas. Tô falando pessoas. De diferentes matizes. Diferentes grupos políticos. Gente, tinham mais de 100 políticos ontem, com mandato. Mais de 100. 4 governadores. Vários prefeitos, inclusive o prefeito de São Paulo. Senadores, deputados federais e estaduais. É muita gente. Tá com cara. Tá com cara, a turma tá vendo. A turma fala tanto, né? Temos que unir a direita. Tá unida, né? Uniu, né? Quem foi que uniu a direita? Quem foi? Bolsonaro, né? Fala o que for. Fala o que for. Quem une a direita? Quem lidera? O que é que isso vai significar nessa questão legal, jurídica? Não faço a mínima ideia. Vai ter algum tipo de impacto? Eu acho que dificilmente. A turma não tá nem aí pra esse ponto, né? Pensa igual petista. Mas politicamente, eu acho que Bolsonaro sai fortalecido no ano que tem eleição, que é base para 2026, que inclusive Bolsonaro falou sobre isso. Mas a gente chega lá. José Fux, talvez o precursor de muita coisa. Uma das primeiras notas que cita vários nomes, né, do que viria a ser Gabinete do Ódio, e tudo mais, mas que na época chama do Direita Jacobina, de março de 2019, escreve no Estadão. Poucos veículos de comunicação divulgaram a informação, mas Ato pela Democracia na Vida Paulista, segundo a Secretaria de Segurança de São Paulo, teve de 600 a 750 mil pessoas. E com certeza, muitas não eram bolsonaristas. Olha a quantidade diferente de pessoas, de bolhas diferentes falando sobre a mesma coisa. Não é só bolsonarista. Estavam lá porque não endossam rumos do país com Lula e o Supremo. É a mesma coisa que o Mário Sabino falou, é a mesma coisa que a esquerda tá falando. Tá latente. E quanto mais perseguem Bolsonaro, mais esse sentimento cresce no Brasil. Não há nenhum mal que dure para sempre. E para mostrar isso, né, com alguns dados a mais, vice-governadora do Distrito Federal prestigia ato de Bolsonaro. Celina Leão é do PP, partido da base. Ida de deputado do PSD a ato de Bolsonaro surpreende ministros de Lula. Vejam só, né? Vejam só. Vejam só. A forma como o Brasil está sendo conduzido, e este ano, quando você olha as notícias no âmbito econômico, uma desaceleração da economia que já está dada como certa, e que o governo, a gente vai comentar sobre isso com mais calma, tá adiantando precatório para ver se consegue aquecer a economia, aquecer com precatório, é um negocinho absurdo. Absurdo! Fora, o problema é que o agronegócio vem sofrendo, principalmente no âmbito da soja, do milho, o setor de mineração também não vai bem. É a fórmula perfeita de uma tempestade política, né? Tudo que o Lula quer. Exclusivo, o maior ato da democracia no nosso país. Eu sei que esse cara é candidato. Eu sei que ele quer o apoio de Bolsonaro. Mas, gente, não tem como olhar essa fala apenas como um cara que tá interessado. Ai, Bolsonaro, me apoie. Por que Bolsonaro falou que vai apoiar ele? Que é o Ricardo Nunes. Para e pensa com a gente. A gente tem essa distância aqui entre nós, né? Eu falo aqui, eu não tenho a oportunidade de encontrar vocês. Queria muitas vezes. Eu gosto de. A oportunidade que eu tenho de encontrar uma pessoa ou outra na minha vida. Encontrei aqui um tia do Zap aqui, outro amigo, outro. Mas muito pouca gente, sei lá. Eu vejo pessoas. Eu sou tão ermitão, às vezes, na minha própria caverna, sem brincadeira. Às vezes eu passo semanas sem ver ninguém diferente. Só ver minha esposa e a família dela. Só. No domingo. A vida é muito corrida. Vocês me veem aqui todo dia, né? Eu acho que dá pra provar que minha vida é bem dedicada a fazer o que eu faço.
E eu tô falando isso porque vocês com certeza se encontram com pessoas. Imagina quando você vai pra uma festa, que você tem aquele momento bacana, de alegria. Toda vez que tem uma festa, um momento de alegria, tu, não sei porquê, às vezes tu mal conheceu a pessoa, tu conheceu a pessoa só naquele momento, mas tu tava tão feliz naquele momento que tu já considera aquela pessoa, nossa, considero muito, sei que, tu já trata como amigo. Imagina o clima de ontem. Político, que adora ser paparicado. Adora, sabe, gosta, a galera gosta. Imagina o cara subindo naquele trio, olha pra você e fala, meu Deus do céu. Mas não, o que é que... Minha Nossa Senhora. E eu não tô falando só do Ricardo Nunes, não. Imagina o cara poder sentir um pouquinho do gosto de ser Bolsonaro. De tabela. Isso tem um impacto grande. Isso tem um impacto grande. A forma... As relações mudam. Às vezes é difícil a gente medir essa questão humana. Essa questão de relacionamento social. É difícil de medir, mas ele sempre existe. Às vezes o cara deixa de fazer uma coisa porque é amigo. É uma amizade que às vezes transcende essa questão política. Eu acho que é evento de ontem, pra quem tava lá, os vínculos e os laços. Como o Claudinho até disse, rapaz, até pouco tempo atrás, não conseguia nem imaginar um evento como esse. Em entrevista ao Oeste, Nunes mencionou o número de pessoas que ocuparam as quadras da região. Uma demonstração dessas de força é muito importante. Estava lá em cima e não consegui ver o fim, tanto de um lado quanto do outro, lotadíssima a Paulista. O Valdemar. Tô começando a gostar do Valdemar. O que aconteceu contra ele? Toma uma cana por 3 dias. Porque o registro estava vencido, que tinha uma pepita. A galera tá passando do ponto. E eu fico feliz de coração. Sabe, quando dá certo, eu gosto de elogiar quando acerta. Não só criticar quando erra. Eu já joguei muita pedra no Valdemar. Mas o Valdemar chegar para todas essas pessoas que estão lá e reconhecer o que elas fizeram, porque foi isso. Vocês transformaram o PL no maior partido do Brasil. Eu acho que e pensa na idade, né? Também é a mesma coisa. Na hora que eu pego esse microfone político, né? Não é qualquer dia. Com certeza saiu assim animado. Chega em casa meio que se tremendo, né? De alegria, né? É diferente. É diferente. É aquele dia que tu dorme pouco. Pronto, cenário bom. Você dorme 3 horas. Você tá tão feliz, tá tão empolgado, que ainda vai ter uma coisa no dia seguinte que você já acorda descansado. Sabe como é isso, né? Todo mundo já passou por isso. Aí, isso daqui é um dos principais pontos que eu acho que pode ter impacto. Jair Bolsonaro comentou as eleições deste ano e fez um apelo. 2024 temos eleições municipais. Vamos caprichar no voto. E o tipo do eleitorado que Bolsonaro tem é o que o Lula quer. Quando ele faz essas falas absurdas em relação à tragédia lá no Oriente, ele quer isso, ele quer uma militância ativa. Ele não tem, Bolsonaro tem. Nos preparemos para 2026. O futuro a Deus pertence. 2024 é base para 2026. Inclusive, Bolsonaro falou, no momento lá, falou do Boulos, né? O desocupado. Boulos é o maior risco que o Brasil corre esse ano. Boulos não pode vencer de jeito nenhum. Essa fala que eu vou dar play, faço questão. Escutem só. Teria muito a falar. Tem gente que sabe o que eu falaria. Mas o que eu busco, Caiado, é a pacificação. É passar uma borracha no passado. É buscar maneira de nós vivermos em paz. É não continuarmos sobressaltados. É por parte do Parlamento brasileiro. Nicolas, Gaia, Zuco, Feliciano, meus colegas aqui do lado, é uma anistia para aqueles pobres coitados que estão presos em Brasília. Nós não queremos mais que seus filhos sejam órfãos de pais vivos. Bolsonaro utilizou esse momento para falar sobre a importância de uma anistia. Que foi o que o Chico Graziano elogiou. Ô, gente, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo?
Tem gente que basicamente é órfão de pai, viu? O pai ficar 17 anos preso. Não sabe nem se o cara depredou. Então, vamos botar a mão na consciência. E a fala é muito maior do que isso. Depois Bolsonaro cobra os deputados. E a gente pode ver algum tipo de mudança. Imagina o cara vendo a Paulista lotada. Ele começa a essa pauta é importante. Essa pauta é importante. E uma análise muito boa que eu vi. Essa é da direita, mas essa eu faço questão de trazer. Teve umas coisinhas que eu no momento não tinha pensado também. Por isso eu gosto de ler muita opinião diversa, diferente da minha. A Tsuko sempre passa pano pra Bolsonaro. Mas independente dela ser passapanista, ela fala o seguinte, ó. Não é deprimente quando você entende que o país já vive uma ditadura. Graças a Bolsonaro e às milhões de pessoas que ali estiveram presentes, o ato de hoje representa um suspiro de esperança. O mundo que conhecemos partiu de pessoas que um dia pessoas tiveram esperanças na transformação. O que você julga como recuo ou submissão ao autoritarismo, por Bolsonaro pedir a não utilização de cartazes contra quem quer que seja, pode ser olhado por outro prisma. Se você assistir às falas de Bolsonaro, perceberá que sua defesa foi o ataque. Reforçou os feitos do seu governo, após Tarcísio fazer o mesmo, e comparou com a atual gestão. Falou da perseguição que sofre. Falou dos absurdos dos seus possíveis crimes. Pediu anistia aos presos injustiçados. Lembrou da responsabilidade do Congresso. Enviou um recado claro para o mundo de quem apoia, né, o Grupo H e quem toca o terror. Falou de eleição, que ela não colocou aqui. A defesa, em muitos casos, é o melhor ataque. E foi isso que Bolsonaro fez sem citar A ou B. E para falar sobre esse comentário, eu trago esse tweet aqui da Globo News. Um Bolsonaro diferente, que estava na defensiva, acuado. A Globo não conseguiu criticar Bolsonaro. A Globo não conseguiu pegar uma fala, né? Pra falar, ai, olha, tá aqui, ó. Não conseguiu pegar nada. Do início até o fim do início até o fim do discurso do Bolsonaro, não conseguiram pegar nada pra criticá-lo. Nada. A gente estava na defensiva. Queria que ele escorregasse. Queria algo que desse pra distorcer. Era isso? Esse é um ponto que eu acho que é um exemplo que, pra mim, é um exemplo que Bolsonaro deu ontem, que deveria ser levado, assim, em consideração por todas as pessoas da direita. É possível falar sobre tudo. Com jeitinho. Dá pra falar sobre tudo. É entender o momento que o país passa. A turma diz que é uma ditadura, mas quer viver como se fosse a Disneylândia. Eu falo isso. Eu evito. Do início do vídeo até agora, quantas palavras eu não troquei? Tô lendo uma coisa já pensando como é que eu vou trocar a palavra. É uma habilidade que vem melhorando, né? Às vezes não trava, mas você vai indo. Dá pra comentar tudo. Com jeito. Tem coisa que não precisa lavar a alma, sabe? As pessoas têm que parar com isso. Tem que parar com lavar a alma, porque lavar a alma é se deixar levar pela emoção. Você não precisa ser levado pela emoção, é só pensar de forma racional, sabe? A pessoa não precisa te falar, isso é ruim. As pessoas têm capacidade de saber que coisa é ruim. Se você só fala o que tá acontecendo, as pessoas por si só vão falar, não, isso é muito ruim. Só isso. Você não precisa, sabe? Às vezes a melhor defesa, o melhor ataque é a defesa, né? É o oposto, né? A melhor defesa é o ataque. Às vezes o melhor ataque é a defesa. Um exemplo, tá aqui, ó. Falou sobre tudo. Falou sobre tudo. Tem uma nota, todas as notas da empresa estão falando, Bolsonaro terceirizou os ataques por lá no Malafaia. E aí? Ele falou sobre tudo. Bolsonaro falou ali uns 10, 12 temas diferentes no seu discurso ali, que é quase meia hora. 10, 12 temas diferentes, com jeito. Mais um exemplo aí que ele passa, né, de liderança, que eu acho que como as pessoas devem agir. Chico Graziano falando, nossa, o melhor discurso da vida de Bolsonaro, democrata, concordo com ele. Claudiano falando não tá imperfeito. Rodrigo Rangel sem conseguir criticar. A Globo sem faltando palavras. Eliane Cantanhede clamando, oh, pelo amor de Deus, Lula acorde. O dia de ontem foi positivo. Foi positivo. Óbvio que vai ter aquele espírito de povo, não mudou nada. A perseguição vai continuar. A PF nem tá com medo. Tá, mas só vai olhar pra esse aspecto.
Tá todo mundo aí. Tá, vocês estão. Gente, olha a quantidade de pessoas de boa diferente, né? De opinião diferente comentando sobre o tema. Todo mundo que eu acho que tá na oposição, né? À direita, todo mundo quer situação, quer establishment, toda máquina. Pô, reconheceu que é, velho. Tá ruim pro Lula. Todo mundo. Mas vamos falar que você vê não serviu de nada? Acho difícil, né? Aí só pra falar uma coisinha aqui mais pra gente fomentar sobre um caso importantíssimo, que é do Sérgio Tavares, o vídeo vai ficar meio longo. O Supremo não vai responder aos ataques de Malafaia, informa a assessoria de imprensa da corte. Segundo ministros, o melhor é aguardar. Se vier a reação, teria de ser de outros órgãos, como o PF, Receita e o Ministério Público. Mais detalhes amanhã. Tá bom. Tá bom. Mas vamos lá. O dia de ontem também teve um evento assim que tem que entrar para a história do Brasil. Porque não é toda vez que isso acontece. Já aconteceu uma vez no passado, uma perseguição a um jornalista internacional. Quando foi no Lula 1 ou foi no Lula 2, mas foi naquele período, né? Nos primeiros 2 governos do Lula. E aqui, além de mostrar o caso, você vê o consórcio. Vejam como ambas as manchetes se contradizem quando você compara a manchete com o subtítulo. Ato bolsonarista. Português diz ter sido retido, né? Ele tá falando, não sei se é verdade, ele falou que ele tá falando. Aí você vai olhar o subtítulo. Pelas mídias sociais, comunicador português Sérgio Tavares diz que teve passaporte apreendido. PF disse tratar de procedimento padrão. Foi um procedimento. Mas ele foi detido então, né? Então ele foi detido. Tá confirmando o subtítulo. E engraçado, né? Comunicador. Não é jornalista. Se não é de esquerda, não é jornalista. Aí o Estadão vai botar. Não é nem mais comunicador. Influenciador português que entrevistou o Bolsonaro diz ter sido retido pela PF, né? Tá. Esse é o perfil do Sérgio Tavares. Diz que a PF apreendeu seu passaporte e comanda a delegacia. PF afirma que o procedimento é padrão e que estrangeiro não possui visto de trabalho para cobrir manifestações. Defesa de que Tavares já foi liberado. Então não é que ele diz, ele foi retido. Ele foi retido. Tanto para mostrar, assim, o subtítulo já contradiz a manchete. E aí você olha que é o G1, Globo. Até a Globo consegue falar a verdade, ó. Português que veio ao Brasil para ato bolsonarista em São Paulo é retido. Não é que ele diz, não. Ele foi. Pela PF. Ele foi retido pela PF. Ponto. Ele foi retido pela PF. Acabou. Não tem duas conversas. O Poder 360 foi além. Acho que foi a melhor matéria aos meus olhos. Polícia Federal prende jornalista. Sérgio Tavares é um jornalista. E eu acho que ele foi preso, né? Porque foi contra a vontade dele, né? Falei, peraí, irmão. Não, ele foi encaminhado inclusive pra delegacia. Acho que não é assim tão de boa. E tá ali, né? O consórcio que tanto se interessa e defende a verdade. Não. Procedimento padrão. Porque ele não tinha visto, não tinha isso, não tinha aquilo outro. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui na nota do Poder 360. Polícia Federal diz que jornalista português passou por protocolo regular. Essa foi a matéria mais honesta da imprensa. Que por mais que não foi atrás da informação para rebater a PF, deixa claro que a PF faltou explicar algumas coisinhas. A PF diz que seguiu o procedimento padrão para apurar se o jornalista português veio ao Brasil a turismo ou a trabalho. Em nota divulgada neste domingo, o órgão disse que é falsa a informação de que o jornalista foi indevidamente impedido de entrar no país. A PF declarou que Sérgio não apresentou o visto de trabalho necessário para trabalhar no Brasil. Aspas. A PF está conduzindo um procedimento padrão para avaliar a situação do indivíduo, verificando se ele está no país a turismo ou a trabalho e por quanto tempo pretende permanecer no país, seguindo o protocolo regular de admissão de estrangeiros. Tal indivíduo teria publicado em suas redes sociais que viria ao país para fazer cobertura fotográfica de um evento. Opa! Então a Polícia Federal estava monitorando? Um monitoramento de pessoas? Então se ele não tivesse avisado que ele estava vindo para o Brasil, ele teria entrado. Porque várias pessoas entraram. Será que a Polícia Federal monitorou todas as pessoas que entraram?
Será que a PF monitorou todas as pessoas que chegaram junto do Sérgio Tavares no mesmo voo? Engraçado, né? Engraçado esses monitoramentos do governo Lula. A PF informou que Sérgio foi indagado sobre comentários feitos em seus perfis nas redes sociais sobre democracia. É, né? Tá bom. Será que ele só foi retido, né, só por causa de visto? Porém, a corporação não explica por que, ao ser interrogado, o português foi inquirido sobre sua opinião, que tem sobre coisinha, judiciário, né, processo eleitoral. Além disso, não está clara a razão pela qual o português foi liberado, se, segundo a PF, para fazer cobertura fotográfica de um evento, é obrigatório ter visto de trabalho. Né? Pelo menos o Poder 360 destaca isso. O consórcio não. O consórcio até festeja. O Poder 360 entrou em contato com a PF, mas não recebeu resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto. E aí, a gente tem que ir um pouco além, né? Conhece esse site? gov.br é o site oficial do governo. É um estrangeiro, né? Vindo ao Brasil, então, Ministério das Relações Exteriores. Vistos para jornalistas. Ele não tinha visto trabalho, né? Olha a data de atualização, que é para não falar que é uma jabuticaba deixada pelo governo Bolsonaro. A atualização é do dia 19 de janeiro de 2024, este ano. Quem atualizou isso foi o próprio governo Lula. Cidadãos da União Europeia que viajem ao Brasil para exercer atividade jornalística estão isentos de visto para estada de até 90 dias. Não precisa de visto. Tá aqui. Turma do Lula mesmo atualizou. Aqui, mas tem um resto. Lê o resto. Vou ler. Beleza. Desde que a atividade não seja remunerada por fonte brasileira, deve-se atentar para as regras da Agência Nacional do Cinema, caso as produções audiovisuais não sejam apenas jornalísticas. E a PF deixa um link. Então vamos olhar esse link. Agência Nacional de Cinema Ancine. Filmar no Brasil. Perguntas frequentes. Primeiro, qual o procedimento para realizar uma produção audiovisual estrangeira no Brasil? As produções estrangeiras no Brasil, com exceção daquelas de natureza jornalística, pronto. Ou seja, jornalismo não faz parte. Tá liberado. Pode entrar, pai. Venha, entre. Perseguição. Não tem outra palavra. Tá aí. Briga com a informação oficial do governo. Briguem com a informação oficial do governo. Tá aí. Acho que inclusive os deputados, né, os congressistas, tá com a faca e o queijo na mão, né? Bora aí, né? Vamos resolver a situação, né? Que embaraço feio. Jornalista Chico Pinheiro ironiza a detenção de colega português. Chega não, aqui chega não. É o totalitarismo, é um petista. Petismo é isso, são inquisidores. Eles odeiam pessoas. Eles odeiam ser humano. Eles odeiam qualquer pessoa que pensa diferente deles. Eles só sabem perseguir. Isso é que é ser de esquerda. Isso é que é ser de esquerda, não. Isso é ser petista. Petista. Petista é um novo patamar. E ele era o vídeo, às 8 da manhã, ele falando que ele foi retido no aeroporto. Sérgio Tavares. Ditadura no Brasil contra o português Sérgio Tavares. A ADN é um partido de direita em Portugal. Tá ali, né? Lula da Silva tem de ser responsabilizado por este ataque político a um cidadão português. E tem uma nota de repúdio. Um evento aí que não pode ser esquecido. E outra coisa que aconteceu ontem também, interessante, e que tá rodando e vai rodar, né, no âmbito aí do FinTwitch, que é o cenário os Faria Limers no Brasil, né? Turma aí do dinheiro. E rodou bem por quê? O Murilo Aragão, ele é uma das pessoas mais conhecidas aí, né, nesse âmbito econômico do Brasil, porque ele é o dono de uma empresa que fornece análises, relatórios, é a Arco Advice, a tão famosa Arco Advice, caríssima para você assinar, né? Um negócio assim, extremamente premium. Só para os melhores dos melhores dos melhores. É o site que você entra, não tem nenhum botão lá para você fazer o login. Sabe? Como é que assim? Nem tem. É um negócio assim que você não sabe nem como é que você vira, né, assinante. É exclusivíssimo. Murilo Aragão escreve semanalmente na Veja.
tá sempre batendo ponto na CNN, que o seu amigo agora, João Camargo, né, tá controlando tudo, dono do Grupo Espera. Então, o Murilão da turma do Lula. Ah. E aí o Murilo ontem, ele primeiro fez um comentário. A imprensa não quer dizer que tem muita gente na passeata do Bolsonaro na Paulista. Por mais que ele tenha tido intenções golpistas, a cobertura deve ser imparcial. É chamando o cara de golpista, né? Lulista. Aí tenta um tweet do Olavo, né? By the way, Murilo Aragão é homem do Lula. Um tweet de 12 de março de 2019. O tweet do velho envelheceu bem, viu? Mas vamos lá. O Murilo Aragão apagou a conta. A conta dele não existe mais. Por quê? Por quê? E por que é importante relatar isso no dia de ontem? Porque o estado das coisas que o país vive é perseguição em todos os âmbitos. A perseguição no Brasil, ela não é apenas política, ela também é econômica. Também é econômica. Acho que o Luciano Hang é um exemplo aí que não precisa falar nada que vocês entendem, né? Aí veja só. Vocês conseguem ver que essa thread, ela tem ali, ó. Este post pertence a uma conta que não existe mais? É do Murilo Aragão. Ele apagou. Mas o print é eterno. O primeiro tweet de todos é esse daqui. Aí esse tweet ganhou uma resposta. E essa resposta ganhou um tweet do Murilo, que é esse daqui que tá apagado. É esse tweet que tá apagado. A gente vai atrás dele. O tweet que ele apagou é esse daqui, ó. Opa. Mais um, né, filibata. E o vandalismo de 12 do 12 em Brasília, blá, 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 sem querer, querendo, como disse Hugo Chávez, né? Que é o primeiro. E aí quem responde a ele é um senhor chamado Alfredo Menezes, que é dono da Armor Axe, é uma gestora. E o Alfredo tá ali, né? Murilo, na boa. Tivemos vários eventos da esquerda com invasões e depredações de bens públicos. Não vi um único preso. Ah, parei de assinar vocês. E aqui começou a treta. Depois que o Alfredo falou que parou de assinar, vem um cara chamado Antônio Carlos e responde pelo seguinte: que tantos outros também parem de assinar. Cara, para de assinar. Vamos parar de assinar. A turma mais à direita, né? O antipetista do mercado financeiro viu o post do Murilo e ficou meio revoltado. Aí o Murilo falou um negocinho e apagou, né? Mas a gente achou o print. E o print é esse daqui, ó. Boa. Vou recomendar tirar de sua gestora também, que considerando sua visão desequilibrada deve ser uma droga. Gente, imagina você ter uma das empresas mais relevantes do cenário econômico brasileiro, você tá dando, né, uma indicação de venda ou de mudança de ativo. Você, cara, tire o seu dinheiro da gestora do Alfredo. Tire o seu dinheiro de lá. Tire o seu dinheiro de lá. Quem tá falando isso é Arco Advice. Como é que você faz? E aí? Você fala, meu Deus do céu? E agora, senhor? O Alfredo até fala, caro Murilo, a performance da gestora é uma resposta a você. E se a gestora não performar realmente, merece tomar saque. Mas antes, olhe a nossa performance. Se você faz consultoria assim, sem pesquisar, imagina a qualidade. E aí eu tô preenchendo aqui a thread, né, com os tweets apagados dele. E aí o Rafael Globo respondeu o Murilo com os dados da performance. 230% do CDI desde o início. Você tá fazendo propaganda gratuita pro Alfredo. Money fala, né? Money talks, dinheiro fala. Olha, ó, Armor Axe. É porque o último item ele tá meio cortado, que é CDI desde o início, 230%. Acho que vem performando muito bem a gestora do Alfredo. E aí o Murilo apagou. Aí a gente volta aqui, né? By the way, Murilo Aragão é homem do Lula. Aí você não entende por que o Lula tem tanto apoio, às vezes, da Faria Lima. Olha essa notícia, ó. Um dia depois do tweet do Olavo. Um dia depois. Cotado para a embaixada em Washington, Murilo de Aragão é chamado de petista por Olavo de Carvalho. Você vê como o Brasil se repete? Quem já foi embaixador em Washington? Roberto Campos, Walter Moreira Salles. É sempre um liberal da elite paulista tentando sentar nessa cadeira. Sempre um liberal. Você entende de forma um pouco mais clara porque os liberais não apoiaram Bolsonaro? Os liberais, eles viram em Bolsonaro, desde o dia 1º de janeiro de 2029, apenas uma escada ao poder. Alguém que eles achavam
que ele conseguiriam tutelar e que, ao ser desgastado, iria abrir espaço do governo. E Bolsonaro não fez isso. Esse papinho, ai, conservador no costume, liberal na economia, esquece isso, gente. Liberal conservador, esquece isso. Esquece isso. O que vocês defendem é a defesa do óbvio. Vocês defendem liberdade econômica. Isso não é liberal. Liberal é outra coisa. Veja quem é liberal? Amoedo, Muro Aragão, toda a turminha, né, Beautiful People do Livres, Armínio Fraga, Pércio Arida, Pedro Malan, o Baixa, todos os sociais-democratas que fizeram parte da equipe econômica do FHC. Essa é a turma liberal. Você não vê que todas as pessoas pensam diferente de vocês? O que essa turma quer é monopólio, controle. É ditar regras no mercado para sufocar o pequeno. É sempre assim. Na primeira oportunidade, o Murilo está tentando destruir uma gestora. Destruir uma gestora que está performando através da Arco, da força que ele tem, vai chegar na CNN e falar ao vivo, saquem o seu dinheiro. É assim que... Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Esse é o nível dos petistas do que eles estão dispostos a fazer. Em todas as áreas. Por isso que eu falo que a Eliane Cantanhede não sabe quando ela fala, porque Lula, isso, aquilo, outro. Quem entendeu foi a Michelle Prado quando disse, parem com o ódio. Vocês estão movidos pelo ódio, vocês são puro ódio. Ninguém aguenta mais vocês. Não tem como continuar assim para sempre. Não há mal que dure para sempre, porque o PT está insuportável, os petistas estão cada vez mais insuportáveis. Eles só sabem perseguir. É só isso, é só isso, é só isso. É só isso. Só isso. Só sabem perseguir. E aí, para encerrar o vídeo, fazendo um certo até jabá, ontem eu vi esse comentário aqui da Fava, ela falou assim, Kim, o dia de hoje tem que ter um espaço especial no Atlas. O Atlas de fevereiro não fechou ainda, né? Tem que esperar o mês fechar. Mas eu já tô organizando as coisas. Esse daí, o dia de hoje, né? Isso aqui, ele com certeza vai entrar onde tá aqui, ó. Vou pegar aqui a caneta. O ato do dia 25. Tem 0, né? Mas vai subir. O que saiu de matéria até agora tava aqui, ó. A preparação para o ato do dia 25. E olha que já tem muita coisa, né? Esse tema ele vai se chamar Inquisição contra a Direita. É o mesmo nome do capítulo do mês de janeiro, que teve várias confusões. E aqui só para ler aqui com vocês, para ver se vocês lembram, porque aconteceu nesse mês, né? Para ver como é que anda a memória de vocês. Parte 1, da BIM até a baleia. Da BIM é o quê? Da operação em relação à BIM, Ramagem Carlos. Vocês lembram disso, né? Que teve no início do mês? Vocês lembram do que está acontecendo no início do mês em relação a isso? O caso da baleia? A festa Globo Lulista, para mostrar o que a Globo e os petistas fizeram quando teve a mega operação, né? Dia 8, se não me engano. Vazamento super seletivo. Precisa explicar? Fake news, narrativas... aqui eu tenho que mudar esse tema. Vai ser fake news e narrativas esdrúxulas, na verdade. Né? O I tem que vir aqui na frente. Tem que dar uma registrada. Lembra das fake news que foram geradas, algumas coisas, né? Os inúmeros itens super suspeitos que a PF aprendeu junto a Carlos Bolsonaro, caneta espião, computador espião, não sei o que, espião. Lembra do disquete? Tá tudo aí. E mais coisas. As críticas por parte da imprensa, do tudo que tá acontecendo no país. Aquela decisão também em relação ao AB, muita gente criticou. É proibido existir oposição, várias notícias nesse âmbito. O lado da direita da história, alguns relatos aí de episódios de algumas coisas que tá acontecendo. Aí tem, ó, preparação pro ato. O ato. E principalmente vou fazer outro tópico para falar o pós-ato. Sabotagem internacional. Lembra de algumas matérias que saíram em relação aí, né, que são na conta do Jamil Chad, sobre como alguns embaixadores, como alguns diplomatas, algumas pessoas de Itamaraty trabalhando contra Bolsonaro. Lembram disso? Não lembra, né? Aí tem o episódio do Mangabeira, não sei nem onde encaixar. E as atualizações do dia 8 de janeiro. Que é a primeira, que são no dia 1º de fevereiro. Você lembra que teve em relação a Anderson Torres? Você lembra? O processo civil, qual foi o relatório final do Ministério Público? Que não viu a responsabilização dele? E que Bolsonaro perguntou, e agora? E agora? Como é que a gente vai fazer justiça, né? Como é que a gente vai recompensar esse cara por tudo que aconteceu contra ele? Então, diferente das outras manifestações, a gente sempre comentou sobre todas, dessa vez, tá tudo organizado.
Dessa vez tudo estará organizado com as notícias, com os comentários, tudo com link. Pra lá na frente, quando você quiser saber da manifestação, olhar em ordem, né? Um negocinho estruturado. Atlas Brasileiro. O Almanac do Brasil Notícias. O maior trabalho historiográfico desde 2023 até hoje. Não tem, me perdoa. Sem querer ser arrogante. Não tem ninguém relatando a história como a gente. E, se você quiser assinar, kimpaim.com/br. Chegamos aqui ao final do vídeo. 1h15, nem deu muito tempo. Eu vou mandar o vídeo de Bolsonaro lá no canal, que ele fala da questão aí da anistia. Pra quem não depredou no dia 8, eu acho importante. E vamos esperar pra ver, né? E eu acho que com certeza vai ter algum tipo de reação. Amanhã a gente com certeza tá de volta. Se gosta do meu trabalho, quiser me dar um pouquinho mais, pode ser no canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. Ontem eu fiquei na rede e falei, não, eu não vou comentar nada. Eu falei pra mim, não vou comentar nada. Eu ainda fiz um ou dois tweets assim. Não vou ficar aqui só olhando. Vou deixar pra comentar quando vai tudo junto aqui, dar uma opinião completa sobre os fatos. Não vou me deixar levar pela emoção. Tentar analisar a mesma coisa de forma mais fria. Fiquei meio quieto. Mas eu fiz um vídeo lá no outro canal comentando uma coisinha ou outra. Aí também tinha que gravar alguma coisa. Mas tá aí. É assim que eu vejo aí grandes coisas que aconteceram no dia de ontem. Tá aí registrado. Que fugiu um pouco lá do principal que tava na rede, né? Fiquei pensando, observando e vou continuar vendo. Vamos ver amanhã. Amanhã tem certeza, mas pode ter certeza que a gente vai voltar a falar dos atos de hoje. E é isso. Compartilhe o vídeo. Volta amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!